Cuidadora, se enxerga. Onde já se viu pagar de médica aqui? É maior que é maior que... O homem empurrou o ombro da mulher com violência. A cuidadora se apoiou na parede com dificuldade para não cair no chão. É maior que... É maior que... Você é só uma cuidadora, não é? Faça o seu trabalho e só. Enquanto todos ao redor me olhavam como se eu fosse uma louca, um senhor de meia-idade bloqueou o caminho do homem que gritava. É maior que é maior que... O senhor não vai tirar essa mão. Por que está tratando uma mão que tenta salvar vidas como se fosse de uma vendedora ambulante? Na vida, mesmo que digamos a verdade, vivemos em um mundo onde não podemos sequer emitir um som se as roupas que vestimos forem humildes. Você não tem nenhuma lembrança de ter engolido a raiva porque sua sinceridade foi ignorada devido à sua aparência pelo menos uma vez na vida? Mas aqui há um homem que reconhece a verdadeira habilidade escondida sob um colete de cuidadora humilde antes de um jaleco médico vistoso. Afinal, o que salva pessoas não é o conhecimento médico e o jaleco, mas a atitude e a postura em relação ao paciente. Vocês gostariam de torcer juntos pela jornada calorosa desse homem e dessa mulher, que reconheceram as feridas um do outro e de como eles se reergueram? Se você curtir e se inscrever, começaremos agora mesmo essa jornada calorosa para recuperar a dignidade perdida. O incidente começou há apenas 10 minutos, no meio da confusão da enfermaria de leitos múltiplos. Dentro do quarto, barulhento como uma feira livre, o cheiro de suor misturado com o odor forte de desinfetante invadia as narinas. Eu estava trocando a fralda molhada de um paciente no leito do canto. Minhas mãos, dentro das luvas de borracha, estavam inchadas e feridas por causa da água sanitária, e minha cintura doía como se fosse partir ao meio. Ah, por que não consigo pegar essa veia? Uma voz irritada soou. Ao virar a cabeça, vi um médico residente com rosto jovem apertando grosseiramente o braço do paciente da cama ao lado. Era um paciente de 70 anos internado com insuficiência renal. Vendo o paciente suando frio e sofrendo, meu olhar parou nele sem que eu percebesse, sentindo pena. Foi então. O rótulo da ampola que o residente pegou para encher a seringa cravou nos meus olhos. Epinefrina. Naquele instante, pareceu que um alarme de emergência disparou na minha cabeça. Não. Aquele paciente tem fibrilação atrial. Se aquilo entrar na veia, o coração dele vai explodir. Nos últimos 5 anos, eu não fui médica. Eu era apenas uma mulher invisível que recolhia fezes e urina conforme me mandavam. Eu sabia que não devia me intrometer. Sabia que devia conhecer o meu lugar. Mas, no momento em que vi os lábios pálidos do paciente, o instinto médico que eu vinha reprimindo engoliu minha razão. Não pode. Sem tempo para pensar, meu corpo se projetou para frente. Meu corpo atingiu com força o braço do residente, e a seringa e a ampola que ele segurava caíram no chão. Crash! Com um som agudo de quebra, cacos de vidro voaram para todos os lados. O líquido transparente se espalhou pelo chão. O que você pensa que está fazendo? O residente gritou, com o rosto vermelho de raiva. Todos os olhos do quarto se voltaram para mim. Desprezo, irritação e incredulidade. Aqueles olhares pareciam flechas voando e me atingindo, me sufocando. Não pode usar esse remédio. O paciente tem arritmia. Vai ter um choque. Tentei explicar com a voz trêmula, mas ninguém ouviu minhas palavras. Apenas pensavam que uma cuidadora louca estava fazendo um escândalo. Que confusão é essa? Nesse momento, uma voz fria e familiar veio do corredor. Era aquela pessoa que visitava o hospital para uma conferência. Meu ex-marido, o diretor Paulo Mendes. Assim que me viu, ele franziu a testa. Era um olhar carregado de nojo explícito, como quem vê uma sujeira que não deveria ter pisado. O que está fazendo aqui? Ainda vive assim? Ele caminhou até mim com passos pesados e agarrou meu braço. O aperto era tão forte que parecia que ia quebrar meus ossos. O terno impecável dele contrastava com meu colete de cuidadora surrado, e a miséria subiu até minha garganta. Saia, agora!
Ele me arrastou como uma mala velha para o canto do corredor. Sentia as pessoas cochichando e apontando o dedo. Meu rosto ardia de vergonha e não conseguia levantar a cabeça. Uma pessoa que teve a licença médica cassada ousa atrapalhar um atendimento? Está doida para ir para a cadeia? A mão dele se ergueu alto. Eu encolhi o corpo reflexivamente e fechei os olhos com força. Mais do que apanhar, doía mais a realidade de ter meu profissionalismo e minha sinceridade pisoteados impiedosamente. Foi então. Algo pesado e firme cortou o ar e bloqueou o braço de Paulo. Pode soltar essa mão, por favor? Era uma voz baixa, mas firme o suficiente para ecoar pelo corredor do hospital. Ao abrir os olhos, vi aquele senhor, vestindo uma jaqueta velha, parado ali. Era o acompanhante, senhor. Carlos Domingues, que apenas massageava os pés da mãe silenciosamente na cama do canto. Quem é você? Se é acompanhante, não se meta. Paulo gritou irritado, mas ele não recuou. Ele segurava um livro grosso na mão e pressionava o braço de Paulo com ele. O olhar dele era frio, mas brilhava com clareza. É uma mão que tentou salvar uma vida, onde já se viu tratá-la com desrespeito. Aquela única frase atingiu meu coração congelado com um baque. Fazia 5 anos. Foi a primeira vez que alguém me olhou não como uma vendedora ambulante, mas como uma pessoa, que viu minha ação não como um escândalo, mas como uma salvação. Paulo, intimidado pela postura de Carlos, bufou e soltou meu braço bruscamente, saindo do corredor como se fugisse. Eu corri para a saída de emergência e me escondi na escadaria. Assim que a porta de ferro se fechou e minhas costas tocaram a parede fria de concreto, minhas pernas cederam e eu desabei. Mesmo tapando a boca, não conseguia engolir o choro que escapava. As memórias daquele dia, 5 anos atrás, ressurgiram na minha cabeça como um pesadelo. Querida, me salve só desta vez. O rosto de Paulo, ajoelhado no sofá do escritório do diretor e segurando a barra da minha calça, veio à mente. Ele estava chorando. Assuma que foi você quem fez essa cirurgia. Sua punição será leve. Eu terei que fechar o hospital. O nosso futuro depende disso. Era amor. Não, eu achava que era amor. Ver meu marido ajoelhado chorando parecia rasgar meu coração. Tenho que salvar esse homem. Eu tenho que salvá-lo. Sabia racionalmente que não podia, mas meu coração se moveu primeiro. Quando disse, eu cometi um erro no tribunal, senti gosto de sangue na garganta. Não sabia que uma mentira era tão amarga. Quando o julgamento acabou e saí do tribunal, meu marido já estava no carro com outra mulher. Olhando para as costas dele, pensei, quem eu matei? Não foi o paciente, fui eu mesma. Naquela noite, olhei para as veias do meu pulso pela primeira vez. Será que seria mais fácil acabar com tudo assim? Tive medo. Viver era mais assustador do que morrer. Assim, 5 anos se passaram. De médica Sofia Almeida, tornei-me a ex-presidiária Sofia Almeida, e agora era uma cuidadora que trocava fraldas sujas dos outros por uma diária de R$ 100. Agachada no degrau frio da escada, cobri o rosto com as mãos inchadas. Odiava minhas mãos cheirando a água sanitária. Foi então. Com um rangido, a porta de emergência se abriu. Passos de sapatos velhos desceram a escada. Era o Sr. Carlos. Ele se aproximou devagar, sem parecer surpreso ao me ver, como se soubesse desde o início que eu estaria ali. Suas mãos estão geladas. Vamos aquecê-las? Ele estendeu um café quente de lata para mim. Eu peguei, meio atordoada. O calor da lata penetrou nas pontas dos meus dedos congelados. Ele forrou o degrau empoeirado ao meu lado com a ponta de sua jaqueta velha e sentou-se pesadamente. Aquele procedimento de agora, não houve hesitação. Você era médica? Meu coração despencou. Fui descoberta. Não, respondi balançando a cabeça. Minha licença foi cassada. Sou apenas uma cuidadora. Minha voz foi sumindo no final da frase. Ele tirou os óculos, limpou-os e me olhou fixamente.
O diploma é um pedaço de papel. A habilidade é o que é real. Aos meus olhos, você foi a médica mais competente deste hospital. Naquela frase, as lágrimas jorraram. Era a palavra que ninguém tinha me dito em 5 anos. Você é médica. Não se esqueça. Eu não sabia o quanto queria ouvir aquela única frase. Não chore. Se o nariz entupir, não vai sentir o gosto do café. Com a piada que ele soltou, acabei rindo sem querer. Chorava e ria, estava fora de mim. Ele apenas observou minha figura silenciosamente. Sem me apressar, sem desfiar palavras de consolo vazias. Desde aquele dia, o ar na enfermaria mudou sutilmente. As pessoas ainda me chamavam de cuidadora, mas havia uma curiosa admiração nos olhos de quem me tratava. Mas eu, como se esses olhares fossem um luxo, me enterrei ainda mais no trabalho. 3 dias se passaram. Sentado na cadeira ao lado da cama, eu a observava fingindo ler um livro. Desde o despertar às 6 da manhã, lavando o rosto, trocando roupa, auxiliando na refeição, trocando fraldas, mudando a posição do corpo. O corpo dela se movia como uma máquina, seguindo o relógio do hospital que funciona 24 horas. Mas o que prendeu meus olhos foram os detalhes escondidos nesses movimentos mecânicos. Sempre que desinfetava as escaras da minha mãe, ela murmurava por hábito. A secreção diminuiu. O tecido de granulação está preenchendo. Que alívio! Eram termos técnicos que uma cuidadora dificilmente saberia. Acima de tudo, o toque dela era diferente. Se as cuidadoras comuns viram o paciente usando força bruta, ela usava o princípio da alavanca para mudar a posição, minimizando a dor do paciente. Aquele era um sentido instintivo que apenas um médico que tocou corpos de pacientes milhares de vezes poderia ter. Aquelas mãos eram mãos que seguravam bisturis, um canto do meu peito doeu. Foi numa tarde em que minha mãe dormia com um rosto tranquilo. Enquanto a Sofia foi ao banheiro por um instante, vi as luvas de borracha que ela deixou para trás. Havia sangue dentro das luvas. Por ficar molhada o dia todo com desinfetantes fortes do hospital e água sanitária, a pele das costas da mão dela estava rachada como casco de tartaruga, expondo a carne viva. Meu coração doeu. As mãos que salvavam vidas estavam apodrecendo sem poder cuidar das próprias feridas. Caminhei silenciosamente até a loja de conveniência no subsolo do hospital. Na manhã seguinte, quando a Sofia chegou e abriu seu armário, vi seus ombros tremerem levemente. Dentro do armário havia um conjunto de creme para as mãos de alta qualidade, luvas de algodão macias e um pequeno bilhete. Receituário. Aplicar na área afetada de manhã e à noite. Usar luvas de algodão. Em caso de descumprimento das ordens médicas, alta hospitalar negada. Era o bilhete que eu tinha escrito. Ela olhou em volta. Eu fingi estar lendo o jornal, disfarçando. Senti o olhar dela nas minhas costas, mas não me virei. Pouco depois, com o som da tampa abrindo, um suave aroma de lavanda se espalhou pelo quarto. Aquele cheiro, por algum motivo, fez meu nariz arder. Foi naquela noite. Parecia que a estação das chuvas de verão estava começando. Grossas gotas de chuva caíam do lado de fora da janela. Cabrum! Quando o som do trovão sacudiu o hospital, minha mãe, que dormia, tremeu o corpo como se tivesse uma convulsão. A frequência cardíaca no monitor de sinais vitais disparou de forma instável. Mãe, mãe! Eu tentei segurar a mão da minha mãe em pânico. Foi quando a Sofia correu e segurou firmemente o ombro da minha mãe do outro lado da cama. Está tudo bem, senhora. É só a chuva caindo. Eu estou aqui. Ela começou a cantarolar uma música baixa e suave no ouvido da minha mãe. Era uma canção de ninar. A voz dela tinha um poder estranho de acalmar o paciente. A respiração da minha mãe, que oscilava ansiosamente, foi gradualmente recuperando a estabilidade. Quando minha mãe se acalmou, restaram no quarto apenas o som da chuva e a respiração de nós três. Na cabeceira da cama estreita, eu e a Sofia estávamos parados frente a frente. Cada vez que um relâmpago clareava, o rosto dela se revelava. A testa molhada de suor,
os lábios pálidos e a linha fina do pescoço visível por entre o colete de cuidadora. De repente, senti sede. Minha boca ficou seca. Eu também era homem. Naquele quarto estreito, o calor daquela mulher estava tão perto, meu coração batia loucamente. Mas fechei os punhos e aguentei. Não posso fazer isso. Essa mulher é uma pessoa que está sofrendo agora. O que eu devia oferecer não era desejo, mas consolo. Bom trabalho, sussurrei baixinho. Como o espaço era pequeno, minha respiração balançou o cabelo dela. No momento em que ela levantou a cabeça, nossos olhares se cruzaram no ar. O cheiro da chuva, o cheiro da pele dela e a fragrância de lavanda do creme de mãos que ela passou de manhã se misturaram, criando uma tensão estranha. Ao tentar cobrir minha mãe com o cobertor, as costas da minha mão roçaram nas dela. Uma sensação elétrica, como um choque, subiu pelo braço até o coração. Ela também se assustou e encolheu a mão, mas não a afastou. Mãos muito menores e mais ásperas que as minhas, mas mãos mais quentes e cheias de vida do que quaisquer outras. Sem perceber, cobri as costas da mão dela com a palma da minha. Senhor Carlos. Sem. A voz dela tremia levemente. Por que o senhor me trata tão bem? Em vez de responder, apertei a mão dela um pouco mais forte. Porque você é uma pessoa preciosa. Grossas lágrimas caíram dos olhos grandes dela. A chuva continuava caindo do lado de fora, mas o calor das duas mãos dadas era mais brilhante e quente do que qualquer lâmpada no mundo. Ela encostou a cabeça no meu ombro, meio adormecida. O cabelo dela cheirava ao shampoo do hospital. Prendia a respiração. Se me movesse, ela acordaria. Não, se me movesse, eu desmoronaria. Até o amanhecer, não consegui fechar os olhos. Até então, não sabíamos. Não sabíamos que aquele som pacífico de chuva era o prelúdio de uma tempestade gigante que logo chegaria. O incidente aconteceu às 2 da manhã, quando todos estavam no sono mais profundo, junto com uma tempestade colossal. Foi naquele momento em que o som da chuva batendo na janela rugia como se fosse engolir todo o quarto. Com um som de trovão ensurdecedor, todas as luzes da ala hospitalar se apagaram de uma vez. Foi um apagão. Assim que a escuridão total desceu, o quarto tranquilo se transformou em um caos instantaneamente. Antes que a energia de emergência fosse acionada, apenas o monitor de sinais vitais, que mudou para a bateria, vomitava uma luz vermelha e gritava: "Beep!". A origem daquele som mecânico assustador era justamente a cama da minha mãe. Sob a luz fraca da luz de emergência, o rosto da minha mãe já estava perdendo a vida e ficando arroxeado. Era cianose. "Mãe, mãe, acorde!". Eu fiquei pálido e balancei o ombro da minha mãe. O nível de saturação de oxigênio no monitor despencava de 80 para 75 e depois para 70. Peguei o interfone e chamei a sala dos médicos, mas do outro lado da linha, apenas um sinal mudo ecoava no vazio. Teria sido uma falha de comunicação devido ao temporal? Ou seria por causa de emergências em outros andares? Não havia médicos aqui agora. Apenas a sombra da morte apertava o pescoço da minha mãe. Grrr. Com um som de catarro borbulhando, a respiração da minha mãe parou bruscamente. Obstrução das vias aéreas. Meu coração caiu no chão. Minhas mãos tremiam. Eu me senti infinitamente impotente, incapaz de salvar uma pessoa, mesmo tendo lido milhares de livros de direito. Foi então: "Saiam da frente!". Um grito animalesco rasgou a escuridão. Era a Sofia. Ela correu para a cama como se seu corpo tivesse se movido antes do pensamento. E rasgou grosseiramente o velho colete de cuidadora que vestia, jogando-o no chão. Eu olhei para aquela cena atônito. A camisa branca molhada de suor colada ao corpo, a silhueta dela revelada sob a luz de emergência, não era mais a de uma cuidadora. Era a imagem de um guerreiro entrando no campo de batalha. "Tragam o aspirador. Agora." A voz dela tinha o fio de uma lâmina afiada.
A enfermeira que veio correndo entregou a máquina atordoada, mas não adiantou. A língua enrolada estava bloqueando totalmente a traqueia. A mão dela parou no ar. Eu vi os olhos dela. Medo e hesitação se cruzavam. Estava claro que as memórias do tribunal que a pisotearam há 5 anos estavam segurando seus tornozelos. Se eu agir, posso ir para a cadeia de novo. Ela estava lutando contra esse medo agora. Mas eu sabia. A única pessoa que podia salvar minha mãe naquele momento era aquela mulher. Faça! Eu agarrei com força o ombro trêmulo dela. Ela virou a cabeça. As pupilas trêmulas encontraram meus olhos. Eu confio em você. Entrego minha mãe em suas mãos. Naquele momento, o medo desapareceu dos olhos dela. Em seu lugar, uma chama ardente se acendeu. Ela assentiu com a cabeça e pulou para a cabeceira da cama. Me dê o laringoscópio. Sr. Carlos, segure o ombro dela com força aqui. Eu pressionei firmemente o ombro da minha mãe, conforme as instruções dela. Ela empurrou o laringoscópio de metal frio profundamente na boca da paciente. Devido à escuridão, a visão não devia estar clara. Vi suor frio escorrendo pela testa dela, mas ela estava concentrada demais para secar. As costas da mão dela tocaram as minhas. O suor de nós dois se misturou e pingou na roupa de paciente da minha mãe. Nós nos movíamos como uma equipe cirúrgica que trabalhava junta há muito tempo, não como um só corpo. Eu bloqueava com todo o corpo as convulsões da minha mãe, e ela aproveitava a brecha para abrir o caminho de ar. Tubo. Ela empurrou o tubo que a enfermeira entregou para dentro da traqueia de uma só vez. Assim que ela apertou o ambu, o peito da minha mãe, que havia parado, inflou grande como um balão. Ah! Com um som de respiração áspera, os sinais vitais que estavam morrendo dispararam para 92. Ela viveu. A força sumiu das pernas dela. Eu abracei a cintura dela instintivamente, amparando-a antes que caísse no chão. Tardiamente a energia voltou e o médico de plantão entrou correndo, mas a guerra já tinha acabado. Ela saiu do quarto como se estivesse fugindo. Deixei minha mãe com a enfermeira e segui atrás dela. O ar do terraço na madrugada, depois que a chuva parou, era afiado de tão frio. Ela estava parada segurando o parapeito. Seus ombros tremiam levemente, uma mulher que tinha que ter medo mesmo depois de salvar uma pessoa. Meu peito ficou apertado. Suas mãos estão muito frias, disse eu me aproximando. Ela virou a cabeça. Seus olhos estavam úmidos. Em vez de um café em lata, envolvi as duas mãos frias como o gelo dela com as minhas. Senti o calor da palma da minha mão sendo transmitido para as pontas dos dedos dela. Eu agi além do meu lugar, quebrei a lei. Talvez eu vá para a cadeia de novo. Ela baixou a cabeça choramingando. Eu balancei a cabeça negativamente e dei mais um passo em direção a ela. A distância entre nós desapareceu completamente. A camisa dela, molhada de chuva e suor, estava transparentemente colada ao corpo. A linha delicada dos ombros e a clavícula estavam expostas. De repente, senti sede. Afinal, eu era homem. Mas o que eu sentia agora não era desejo. Como ela aguentou 5 anos com esses ombros tão estreitos, uma compaixão de cortar o coração surgiu primeiro. A vida vem antes da lei. Você a salvou. Com estas mãos preciosas, levei a mão dela aos meus lábios. A marca áspera da minha barba tocou as costas da mão dela e uma sensação quente penetrou por entre os dedos. Eram mãos que foram apontadas como sujas por 5 anos. Mas aos meus olhos eram as mãos mais nobres do mundo. Grossas lágrimas caíram dos olhos dela. Tive medo, tive muito medo. A tristeza reprimida explodiu como uma represa rompida. Eu a abracei com cuidado, mas com força, como se ela fosse quebrar. O cabelo molhado dela cheirava ao shampoo do hospital. Os ombros frágeis tremiam contra o meu peito. Ela enterrou o rosto no meu peito. Meu coração batia vezes tum, 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 loucamente. Será que ela também estava ouvindo esse som? Passei a mão pelos cabelos bagunçados, nas costas molhadas dela. Não dissemos nada. Apenas encostamos nossos corpos molhados, compartilhamos calor
e suportamos a madrugada após a tempestade violenta passar. Aquilo não era desejo, era um tempo para confirmar que ainda estávamos vivos, que não estávamos mais sozinhos. Vivi sozinho por 10 anos. Depois de perder minha esposa, nunca tinha abraçado alguém assim. Mas agora, abraçando essa mulher, parecia que meu coração congelado estava derretendo. Naquela noite, no terraço, nos tornamos cúmplices. Cúmplices que roubaram uma vida da morte e cúmplices do amor que espiaram a solidão um do outro. O dia começou a amanhecer. O sol vermelho despontava além da linha do horizonte distante. A luz da madrugada tingiu nossos rostos molhados, mas nós não sabíamos. Não sabíamos que aquela madrugada pacífica era o prelúdio de outra tempestade. Na manhã, após a tempestade, um silêncio estranho pairava na ala hospitalar. O tumulto da noite se espalhou por todo o hospital num instante. As enfermeiras cochichavam entre si, e os médicos que passavam olhavam de soslaio para a Sofia. Dizem que a cuidadora fez uma intubação. Que absurdo, mas o paciente sobreviveu. Naqueles olhares havia metade reverência, metade curiosidade. Mas a Sofia, ignorando aqueles olhares com esforço, trocava as fraldas da minha mãe silenciosamente, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Eu olhava para as costas dela e pensava, será que essa mulher sabe que está no olho do furacão antes da tempestade? Foi logo depois do horário do almoço. Bang! A porta do quarto se abriu com violência. O som familiar de saltos de sapato ecoou. O dono daqueles passos que faziam a espinha gelar era Paulo Mendes. Ele não estava sozinho. Atrás dele, 2 policiais fardados estavam parados com expressões sérias. É aquela mulher! Prendam-na agora! Paulo apontou o dedo e gritou. O quarto tranquilo virou um caldeirão de medo num instante. Os pacientes gemeram assustados e os acompanhantes recuaram cochichando. A Sofia deixou cair a toalha molhada que segurava. O rosto dela ficou branco como papel. Eu vi os olhos dela. O pesadelo do tribunal de 5 anos atrás estava ressurgindo claramente. Diretor Paulo, que escândalo é esse? A enfermeira-chefe correu para intervir, mas Paulo estava fora de si. Os olhos dele brilhavam com uma intenção assassina. Não era simples raiva. Era o medo vil de alguém que teme que seus segredos sejam revelados. Escândalo. Vir prender uma criminosa é escândalo. Paulo caminhou a passos largos até a frente da Sofia. Essa mulher realizou um procedimento médico sem licença ontem à noite. É flagrante de exercício ilegal da medicina. A Sofia recuou. Suas costas tocaram a parede fria. Não havia mais para onde ir. Eu te avisei, para viver quieta como um rato. Paulo levantou o queixo dela com o dedo. Não bastou ir para a cadeia. Está doida para ir de novo. O som metálico, vezes clac, vezes do policial tirando as algemas, atingiu os tímpanos. Os joelhos da Sofia tremeram como se fossem dobrar. Os lábios dela tremeram e se abriram. Desculpe, por favor. Era uma voz subserviente. Era a voz encharcada de resignação de uma mulher que viveu sendo pisoteada por 5 anos. Meu coração ferveu. Aquela mulher salvou uma vida. Salvou a minha mãe. E agora mandavam ela se ajoelhar? Pode parar com isso. Eu me levantei do sofá. Paulo e os policiais se viraram para mim ao mesmo tempo. Eu caminhei devagar até a frente deles, com as mãos nos bolsos da minha jaqueta velha. Embora andasse apoiado numa bengala, a dignidade dos tempos em que me sentava na bancada do tribunal emanou de mim sem querer. O acompanhante fique fora disso. Isso é um caso criminal, Paulo disse com deboche. Se não quiser ser preso junto por obstrução de justiça. Eu não me movi nem 1 milímetro. Pelo contrário, dei mais um passo à frente e bloqueei completamente o espaço entre os policiais e a Sofia. Caso criminal. Interessante. Minha voz baixou friamente. Então me levem preso primeiro. O quê? Paulo e os policiais fizeram cara de confusos ao mesmo tempo. Eu ajeitei os óculos e continuei falando pausadamente. Fui eu quem mandou. Minha mãe estava morrendo e não se via nem sombra de médico. Por isso eu pedi.
Implorei para ela salvar. Por favor, abra a garganta dela, eu implorei de joelhos. Senhor Carlos. A Sofia segurou a barra da minha roupa, surpresa, mas eu não olhei para trás. Protegendo-a nas minhas costas, eu estava pronto para receber toda a crítica do mundo com meu corpo. O senhor não sabe que quem instiga o crime também é punido? Ótimo. Vou mandar prender a dupla. Paulo falava animado. Tinha certeza de que estava com a vitória nas mãos. Uma cuidadora humilde e um velho acompanhante com aparência pobre. Ele devia achar que eram os oponentes perfeitos para um diretor de hospital, como ele esmagar. Mas eu soltei uma risada nasal. Vejo que gosta muito da lei, mas será que sabe do que está falando? Tirei um pequeno gravador do bolso. Ao apertar o botão de reproduzir, a situação caótica da noite anterior fluiu intacta. O alarme urgente, o grito da Sofia e as desculpas do médico de plantão que apareceu muito tempo depois. Estão ouvindo? Minha voz foi ficando cada vez mais baixa e pesada. Isso é negligência clara do hospital. Ausência da equipe médica em situação de emergência. Isso é prevaricação. O rosto de Paulo ficou vermelho e roxo. Os policiais se olharam, constrangidos. Perceberam instintivamente que eu não era um simples velho. Artigo 135 do Código Penal, omissão de socorro e o estado de necessidade. Artigos da lei fluíam da minha boca como água. Ações realizadas para salvar um bem jurídico maior em perigo iminente excluem a ilicitude. O senhor, com licença médica, por acaso não sabe disso? Os lábios de Paulo tremeram. Era visível que ele não encontrava palavras para responder. Você. Quem diabos é você? É gerente de escritório de advocacia? Paulo perguntou, apontando o dedo. A ponta do dedo dele tremia levemente. Eu levei a mão devagar, muito devagar, ao bolso interno da jaqueta e tirei um cartão de visita de uma carteira de couro velha, colocando-o no bolso da camisa de Paulo. Se estiver curioso, leia. Minha voz era fria como gelo, e é bom se preparar para o preço cruel de ter apontado algemas levianamente para a benfeitora que salvou minha mãe. Paulo tirou o cartão. Escritório de Advocacia Jeonguin, consultor sênior, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Domingues. Os olhos dele se arregalaram como se fossem rasgar. O sangue sumiu completamente do rosto dele. No mundo jurídico, dizia-se que quem não conhecesse o nome Carlos Domingues era um espião. Aquela figura lendária, chamada de ceifador quando estava na ativa, estava parada diante dele vestindo uma jaqueta velha. Excelentíssimo ministro Carlos. Um dos policiais soltou um gemido como um grito e prestou continência apressadamente. As pernas de Paulo vacilaram. Aquele olhar arrogante desapareceu, restando apenas as pupilas tremendo como se houvesse um terremoto. Eu sorri friamente e dei um passo em direção a Paulo. Diretor Paulo. Sim. Aquele erro médico que você encobriu há 5 anos. Estou reexaminando. O rosto de Paulo ficou cinza. Vou lhe mostrar claramente como a reputação construída pisoteando a vida de uma pessoa desmorona em vão. Sussurrei baixo no ouvido dele. É bom contratar um advogado. Um muito bom. Paulo saiu do quarto cambaleando, parecendo que ia desabar. Os policiais prestaram continência desajeitadamente e saíram apressados atrás dele. No quarto onde a tempestade passou, restou apenas um silêncio frio. Vamos. Eu me virei e olhei para a Sofia. Ela estava parada encostada na parede, atordoada. Ainda havia resquícios de medo em seus olhos, mas dentro deles uma pequena brasa começava a se acender. Eu envolvi os ombros dela e disse, aqui não é o seu lugar. Lágrimas grossas escorreram dos olhos dela. Por quê? Por que faz tudo isso por mim? Em vez de responder, segurei a mão dela com força. Porque você é médica, e médicos devem estar no hospital. Naquele momento, os ombros dela começaram a tremer. O choro que ela segurava explodiu. Eu a abracei. Não importava se as pessoas olhavam ou não.
No momento em que decidi proteger essa mulher, eu já tinha atravessado um rio sem volta. Ao sairmos para o saguão do hospital, um vento quente de verão soprou no rosto. As pernas da Sofia cederam e ela cambaleou. Eu a amparei pela cintura e a coloquei no meu carro. Era um sedã preto grande que não combinava com a jaqueta velha. "Por que o excelentíssimo ministro usa essas roupas?" Ela perguntou confusa. "Quando venho ao hospital da minha mãe, isso é mais confortável. Se vou de terno, os médicos ficam tensos." Respondi calmamente. Na verdade, eu não queria impor autoridade. Ainda mais na frente dessa mulher. O carro saiu do centro da cidade e seguiu para um bairro residencial tranquilo no Pacaembu. O destino era uma casa antiga de 2 andares, feita de tijolos vermelhos. Subia pelas paredes e no jardim havia um pé de caqui que minha esposa tinha plantado. "Entre, tome um chá." Eu abri a porta da frente. Ela hesitou, mas me seguiu devagar. Eu a guiei até o escritório no 2º andar. O cheiro de papel velho e tinta nanquim enchia o quarto. As 4 paredes estavam cobertas de livros de direito e documentos. Perto da janela havia pincéis e tinteiros. E uma caligrafia emoldurada, escrita pela minha esposa, chamou a atenção. "A justiça tarda, mas não falha." A Sofia olhou para aquela frase por um longo tempo. "Sente-se, deve estar assustada." Entreguei um chá de camomila quente. A mão dela, ao pegar a xícara, tremia levemente. Aquela visão doeu meu coração. "Por que faz tudo isso por mim?" Ela perguntou. A voz estava falha. "Sou uma ex-presidiária. Não tenho licença, não tenho dinheiro, não sou nada. Por que um ministro do Supremo faria isso por alguém como eu?" Eu pousei a xícara e empurrei um maço grosso de documentos sobre a mesa na direção dela. Na capa estava escrito: "Reinvestigação do erro médico do diretor Paulo Mendes." "O que é isso?" Os olhos dela se arregalaram. "São os documentos para a preparação do seu novo julgamento." Tirei os óculos, limpei-os e disse calmamente: "Nos últimos 2 meses, enquanto te observava, eu investiguei. Consegui os registros cirúrgicos da época, depoimentos das enfermeiras, imagens das câmeras de segurança e até as provas forjadas." Lágrimas se acumularam nos olhos dela. 2 meses, então, desde o começo. Assenti com a cabeça. "Quando confiei minha mãe a você, eu vi. Suas mãos eram precisas demais para uma cuidadora. Por isso investiguei." Olhei fixamente nos olhos dela. Eu sabia que havia médicos injustiçados, mas não sabia que seria você. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. "Por quê? Por que acreditou em mim?" Levantei-me da cadeira. Caminhei até a janela e olhei para o jardim distante. Perdi minha esposa há 10 anos. Minha voz baixou. Foi câncer. Eu estava tão focado no trabalho que percebi os sintomas dela tarde demais. Quando fomos ao hospital, já não havia o que fazer. Senti ela prender a respiração atrás de mim. Naquela época, houve uma médica que apostou tudo para tentar salvar minha esposa. Era uma jovem médica. Passava noites em claro estudando e não desistia. No fim, minha esposa partiu, mas não consigo esquecer o olhar daquela médica. Eu me virei e olhei para ela. Vi a mesma luz nos seus olhos, a luz de quem quer salvar o paciente. Ela cobriu a boca com a mão. Os ombros sacudiam segurando o choro. Caminhei devagar e parei na frente dela e segurei as mãos trêmulas dela, mãos pequenas e ásperas. Mãos castigadas pela água sanitária por 5 anos. Mas, aos meus olhos, eram as mãos mais nobres do mundo. Ao segurar a mão dela, meu coração bateu forte. Baque. Não devia ser assim. Um alarme soou na minha cabeça. Essa mulher está cheia de feridas agora. Eu não posso vacilar. Cerrei os dentes. Reprimi o impulso de apertar a mão dela. Médicos devem estar no hospital. Devem segurar o bisturi e salvar pacientes. Esse é o seu lugar. Esforcei-me para que minha voz não tremesse. Vou colocar você de volta nesse lugar. Ela levantou a cabeça e me olhou. O rosto estava manchado de lágrimas, mas dentro daqueles olhos, uma pequena brasa se acendia.
Era a luz da esperança que eu via pela primeira vez em 5 anos. Eu queria proteger aquela luz. Queria devolver o nome perdido dessa mulher. Mas agora eu precisava me conter. Não posso me apressar. Tenho que esperar até ela ficar de pé novamente. Soltei a mão dela com cuidado e recuei um passo. Descanse bem hoje. Vou preparar o quarto de hóspedes. Amanhã começamos a preparação para o novo julgamento. Ela assentiu. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Abri a porta do escritório e olhei para trás. A silhueta dela perto da janela. O perfil dela estava tingido pela luz do pôr do sol. Meu peito apertou. Vamos esperar. Até que essa mulher volte a ser médica. Vamos falar nisso lá na frente. Fechei a porta e desci a escada devagar. O calor dela ainda permanecia na palma da minha mão. 6 meses se passaram, diante do portão principal do tribunal. O tempo estava frio e nublado. Bang, bang, bang. O som do martelo do juiz ainda ecoava nos meus ouvidos. Aquele som seco e duro soou para mim como trombetas de anjos. Condeno o réu Paulo Mendes a 3 anos de prisão. Além disso, anulo a cassação da licença médica da requerente do novo julgamento, Sofia Almeida. Quando Paulo foi arrastado gritando, eu não olhei para ele. Só olhava para uma pessoa. A Sofia sentada no banco dos réus. Ela virou a cabeça devagar e me viu. Não era a mulher que chorava na escada do hospital há 6 meses. Era a figura de uma médica imponente, de ombros erguidos e cabeça levantada. Lágrimas escorreram dos olhos dela, mas não eram lágrimas de tristeza. Era o som da alma, congelada por 5 anos e meio, finalmente derretendo. Sem perceber, meus olhos ficaram marejados. Conseguimos, recuperamos o nome dessa mulher. Ao sairmos do tribunal, uma chuva fina de pétalas brancas de ipê começou a cair com o vento. A Sofia olhou para o céu. Uma pétala pousou na bochecha dela. São flores. Ipês brancos. Ela riu como uma criança. Fiquei olhando aquele sorriso por um tempo. Era um sorriso que eu não tinha visto nenhuma vez nos últimos 6 meses. Meu peito se encheu de emoção. Os tempos que corremos por essa mulher passaram como um filme na minha cabeça. Noites em claro revisando documentos, dias viajando pelo país atrás de testemunhas, dias defendendo até ficar rouco no tribunal. Foi difícil, mas não me arrependia. Aquele sorriso bastava. Senhor Carlos, ela me chamou. Sim, obrigada, muito obrigada mesmo. Ela se aproximou de mim e abriu os 2 braços devagar. Eu estremeci. Durante 6 meses, nunca estendi a mão para ela primeiro. Eu cerrava os dentes toda noite e aguentava, prometendo esperar até que ela se reerguesse. Mas agora, ela estava vindo até mim. Me abrace. A voz dela tremia. Por 5 anos e meio ninguém me abraçou. Só uma vez. Me abrace só uma vez. Parecia que meu coração ia explodir. Eu a abracei devagar. Era um corpo pequeno, ombros ainda magros, mas era diferente de quando a abracei no terraço do hospital há 6 meses. Não havia tremor. As costas dela estavam firmes. As pétalas de ipê se acumulavam sobre nossos ombros. As pessoas passavam olhando, mas não importava. Enterrei o nariz no cabelo dela. Não era cheiro de desinfetante de hospital. Era um cheiro suave de sabonete. Sofia, sim, eu te amo. No momento em que saiu da boca, pareceu que meu coração parou. Era a palavra que eu mantinha enterrada no peito há 6 meses. A palavra que eu engolia e engolia todas as noites. A palavra que jurei dizer milhares de vezes só quando ela voltasse a ser médica. Mas agora, a palavra escapou sem que eu percebesse. Ela levantou a cabeça do meu peito. O rosto estava molhado de lágrimas, mas os olhos brilhavam como estrelas. Eu também. A voz dela falhou. Eu também te amo. Carlos. Meu peito esquentou. Lágrimas escorreram. Um homem de 62 anos chorando copiosamente no meio da rua. Nem senti vergonha. Ela secou minhas lágrimas com a mão. Aquela mão era quente. Não era a mão que sangrava rachada pela água sanitária há 6 meses.
Era a mão macia e quente de uma médica que salva pessoas. Vamos para casa, ela disse. Sim, segurei a mão dela. Quando chegamos à casa no Pacaembu, já estava escuro lá fora. Acendi a luz do escritório e coloquei lenha na lareira. O som da madeira estalando vezes craque, craque vezes preencheu o quarto silencioso. Servi 2 taças de vinho. Parabéns. Doutora Sofia Almeida. Ela sorriu e pegou a taça. Obrigada, Dr. Carlos Domingues. Brindamos. O som claro do vidro vezes plim vezes ecoou. Bebi um gole de vinho. O líquido descendo pela garganta era quente. Ela pousou a taça e se aproximou de mim devagar. Carlos, tu sim. Agora não precisa mais esperar. Ela começou a desatar minha gravata. As pontas dos dedos tremiam, mas o olhar não vacilava. Segurei o pulso dela. Não vai se arrepender? Sou um homem velho e sem nada. Você é tudo para mim. Ela levou minha mão ao rosto dela. Era quente. O calor das lágrimas penetrou na palma da minha mão. Se não fosse por você, eu estaria morta. Você é minha vida. Dar tudo de mim ainda seria pouco. Eu a puxei para um abraço. Dessa vez não me contive. A luz da lareira projetava nossas sombras na parede. A respiração dela tocou meu ouvido. Era quente. Eu também fiquei sem fôlego. Os batimentos cardíacos estavam tão próximos que podíamos ouvir um ao outro. Tum, tum, tum. 2 corações batiam num só ritmo. Levei meus lábios à testa dela. O calor dela penetrou nos meus lábios. Estava quente como se tivesse febre. Desci devagar. Muito devagar. Quando meus lábios tocaram suas pálpebras, os cílios dela tremeram como asas de borboleta. Movi os lábios sobre o rastro úmido das lágrimas. O gosto salgado tocou a ponta da língua. Era o gosto das lágrimas que essa mulher engoliu por 5 anos e meio. Parecia que meu peito ia se rasgar. Carlos, ela chamou com a voz trêmula. Sim, estou com medo. Eu parei. Medo de quê? De se eu posso ser tão feliz assim. A mão dela agarrou meu peito, senti o tecido da camisa amassar. E se for um sonho? E se eu abrir os olhos e estiver agachada na escada do hospital de novo? A voz dela falhou. Era uma mulher que viveu esquecendo o sentimento de felicidade por 5 anos e meio. Tornou-se alguém que ficava ansiosa quando algo bom acontecia. Doeu meu coração. Levantei o queixo dela suavemente e olhei bem nos olhos dela. Não é sonho. Minha voz baixou. Enquanto você não soltar esta mão, nunca será um sonho. Peguei a mão dela e coloquei no meu peito. O coração batia loucamente. Está sentindo? Isso é um sonho. Lágrimas escorreram dos olhos dela novamente. Limpei aquelas lágrimas com o polegar e pousei meus lábios sobre os dela. Era macio, tinha gosto de vinho. Os lábios dela tremiam levemente. Eu também tremia. Um homem de 62 anos tremia o corpo todo como um jovem de 20. Afastei os lábios e os juntei novamente. A respiração dela se misturou com a minha. Eu a abracei devagar. O som dos 2 corações se sobrepôs. Tum, tum, tum. 2 tambores tocando um único ritmo. Sentamos lado a lado no tapete em frente à lareira. A sombra do fogo dançava no rosto dela. A luz e a escuridão se cruzavam, fazendo os olhos dela brilharem como estrelas. Era linda. Como uma mulher de 50 anos podia ser tão linda. As rugas nos olhos, os lábios rachados, as costas das mãos ásperas. Tudo era prova de que essa mulher viveu, prova de que aguentou. Envolvi a mão dela com as 2 mãos. Eram as mãos que sangravam estouradas pela água sanitária há 6 meses. Eram as mãos onde escondi o creme no armário. Agora estavam macias. Tinham voltado a ser mãos de médica. Gosto muito destas mãos, eu disse. Por quê? Porque são mãos que salvam pessoas. As mãos que salvaram minha mãe. Os olhos dela ficaram vermelhos. Levei meus lábios às costas da mão dela. Há 5 anos e meio, o tribunal chamou essas mãos de mãos criminosas. Algemaram essas mãos. Fizeram essas mãos trocarem fraldas.
Mas eu reconheci desde o começo que eram mãos de médica. Ela apertou minha mão com força. Carlos. Sim. Ela hesitou por um momento. Mordeu o lábio, baixou a cabeça e a levantou novamente. Parecia querer dizer algo, mas sem coragem. Pode falar. Posso te chamar de meu bem? Duvidei dos meus ouvidos por um instante. Aos 62 anos, era a primeira vez que ouvia esse tratamento carinhoso. Nem minha esposa me chamava assim. Vivendo 30 anos no meio jurídico, ouvi Senhor, Excelência, Ministro milhares de vezes, mas meu bem nunca. E agora, essa mulher dizia que queria me chamar assim. Meu peito ficou apertado. Meus olhos ficaram quentes. Por que quer usar esse termo? Perguntei. A voz tremeu. O Carlos não é meu advogado, nem meu benfeitor. Ela me olhou nos olhos. É apenas o Carlos, a única pessoa em quem posso me apoiar. Por isso, quero te chamar de meu bem. Lágrimas escorreram dos meus olhos. Um homem de 62 anos chorando na frente de uma mulher. Chame. Eu disse. Chame como quiser. Meu bem. Ela chamou. Parecia que meu coração ia parar. Aquelas duas palavras rodearam meus ouvidos. Meu bem, meu bem. Parecia que algo estava preenchendo o peito que ficou vazio por 10 anos. No lugar que nada preenchia desde que minha esposa partiu, a voz dessa mulher estava penetrando. Eu a abracei. Abracei forte, como se fosse quebrá-la. Ela também me abraçou. Os braços finos envolveram minhas costas. As mãos pequenas deram tapinhas nas minhas costas. Como se eu fosse uma criança chorando e ela, o adulto, me consolando. Ficamos abraçados assim por um bom tempo. Não precisava de palavras. O som do coração era suficiente. Lá fora, as pétalas de ipê continuavam caindo como chuva. A lenha na lareira estalava. O tempo parecia ter parado. Meu bem. Sim. Obrigada. Eu que agradeço. Pelo quê? Por estar viva. Os ombros dela tremeram. Eu também tremi. Estávamos preenchendo o vazio um do outro, sobrepondo ferida sobre ferida, lágrima sobre lágrima. Como uma chuva abençoada após uma longa seca, molhávamos a alma seca um do outro. Naquela noite, adormecemos de mãos dadas, estendemos o edredom no tapete e, sob a luz da lareira, dormimos segurando firme a mão um do outro. Nem nos sonhos soltamos as mãos. Se soltasse, parecia que ficaria sozinho de novo. Se soltasse, parecia que cairia no inferno de novo. Até a luz da madrugada entrar pela janela, não soltamos as mãos. Aquilo não era desejo. Eram 2 pássaros de asas quebradas, sobrepondo suas penas feridas para suportar a noite juntos. Naquela noite, nos tornamos completos. A mulher que recuperou o nome perdido e o homem que preencheu o peito vazio. Finalmente, nos tornamos o lar um do outro. 1 ano se passou. Minha mãe fechou os olhos antes da chegada da primavera. Segurou a mão da Sofia até o fim. Disse obrigado, disse que queria tê-la como nora em voz baixa, e assim se foi. Conforme o desejo dela, espalhamos as cinzas da minha mãe no mar. No mar do sul da Bahia, onde ela passou a infância, as ondas abraçaram minha mãe e a levaram para longe. Abrimos uma pequena clínica num local com vista para aquele mar. Um letreiro simples estava pendurado na frente do prédio térreo antigo. Clínica IP. Foi o nome que a Sofia deu. Disse que queria ser esperança para as pessoas doentes, como o IP que floresce mesmo em tempos difíceis. Dona Maria, tem que tomar o remédio de pressão direitinho. Não pode esquecer, viu? A voz da Sofia vinha do consultório. Tá bom, tá bom. Nossa doutora é cheia de reclamação. Ei, não é reclamação, é amor. Eu estava sentado na recepção ouvindo a conversa. Ri. Perguntei-me se era a mesma mulher que chorava na escada do hospital há 1 ano. Agora, a Sofia estava rindo. Trocava piadas com os pacientes, fazia carinho na cabeça das crianças, segurava firme a mão das vovós. A médica Sofia Almeida. Ela voltou para o seu lugar. Gerente Carlos, o que vamos almoçar?
A Sofia abriu a porta do consultório e colocou a cabeça para fora. Eu tinha me tornado o gerente administrativo. Para ser exato, gerente administrativo, auditor jurídico e o garoto de recados da farmácia. Era engraçado um ex-ministro do Supremo fazer esse trabalho, mas eu estava estranhamente feliz. Hoje é por minha conta. Vamos comer moqueca? Ah, o meu bem pagou ontem também. Então amanhã eu pago de novo. A Sofia riu. Sempre que via aquele sorriso, meu peito ficava quente. Era noite, depois do fim das consultas. Sentamos lado a lado no pier em frente à clínica. O sol se punha além do horizonte. O mar estava todo tingido de laranja. Meu bem, sim, estou feliz. Eu também. Segurei a mão dela. Estava mais cheinha do que há um ano. A mão também ficou macia. Não cheirava mais a água sanitária. É graças a você, meu bem. Não. Foi você quem se levantou sozinha. Eu apenas estendi a mão. A Sofia encostou a cabeça no meu ombro. O som das ondas preenchia nosso silêncio. Podia saber, sem precisar falar, que essa pessoa era a minha pessoa, que eu queria que esse momento fosse eterno. Ao longe, a luz do farol acendeu. Uma pequena luz brilhando na escuridão. Queríamos ser uma existência assim. Para os doentes, para os cansados, para os perdidos, queríamos ser uma luz pequena, mas quente. Vamos para casa? A Sofia perguntou. Sim, vamos. Levantei-me, segurando a mão dela. Nossa casa ficava logo atrás da clínica. No pequeno quintal havia um pé de caqui. Era a árvore que trouxemos da casa do Pacaembu. A árvore que minha esposa plantou, agora era a Sofia quem regava. A mulher que recuperou o nome perdido e o homem que preencheu o peito vazio. Nossa história não termina aqui. Está apenas começando agora. A história de duas pessoas que começou no chão frio de um hospital recebeu assim uma primavera calorosa. Escrevendo essa história, fiquei olhando para minhas mãos várias vezes. As mãos da Sofia torcendo o pano até rachar na água sanitária, ou as mãos segurando o bisturi na sala de cirurgia, na verdade, são as mesmas mãos. Mas costumamos julgar as pessoas pela roupa que essas mãos vestem ou pelo cartão de visita que seguram. Se vestir um colete de cuidadora, vira uma mão insignificante. E se vestir um jaleco médico, vira uma mão nobre. Eu não penso assim. Acredito que o valor é decidido não pela roupa que prende a mão, mas pelo que essa mão está buscando. Uma mão estendida para um doente é uma mão nobre, não importa a roupa que vista. Uma mão estendida para alguém que caiu é uma mão quente, não importa o cartão de visita que segure. Talvez exista alguém assim, perto de vocês. Alguém com aparência humilde, mas com o coração mais quente que qualquer um. Ou talvez você mesmo seja essa pessoa. Se houver alguém duvidando do próprio valor por causa do olhar do mundo, espero que essa história seja um pequeno consolo. Suas mãos são preciosas, porque o que decide o seu valor não é a roupa que você veste, mas o coração que você carrega. Muito obrigado pelo esforço de hoje. Agradeço sinceramente por ouvir essa longa história até o fim. Se gostou dessa história, peço que se inscreva e deixe seu like. Seu apoio é a força para criar a próxima história. Voltarei com outra história calorosa na próxima vez. Obrigado.